Graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, que Deus abençoe sua vida. Um pouquinho mais tarde hoje, mas Deus no controle de todas as coisas. Então, já é inscrito no canal? Esse é o canal Meu Pajé Church Orações. Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude, vamos crescer juntos. Ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo novo no canal, para que o YouTube possa te indicar, possa mandar para você a momento que entra todo o conteúdo novo. Deixe seu comentário, é muito importante também para o canal. Deixe o seu like, o seu não like também é importante para o canal. Nós sabermos como estamos atingindo, como a palavra de Deus tem chegado até vocês. Isaías capítulo de número 6, verso de número 1 em diante, vai falar sobre o chamado de Isaías ao ministério. Sabe, Deus te chamou, Deus ele te escolheu. A Bíblia diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, não somos nós quem escolhemos o Senhor. Foi o Senhor que já nos escolheu, que já preparou todas as coisas para nós. Perdão. Vai ficar assim porque eu não gravo duas vezes o vídeo, então uma vez só. Então entenda isso. O Senhor ele tem um chamado para a tua vida, mas geralmente esse chamado para a tua vida se percebe no pior momento da sua vida, se percebe na pior época da sua vida, que justamente é a época que nós estamos mais sensíveis à voz de Deus. Como assim, pastor? Eu não entendi. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós estamos enfrentando situações difíceis, quando nós estamos em aperto, em enfermidade, ou quando perdemos alguma coisa, nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Por quê? Porque nós nos aproximamos de Deus devido àquilo que nós estamos enfrentando. Com Isaías não foi diferente. Note aqui, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6:1. Quando é que Isaías, o profeta, viu a Deus, ao Senhor, sentado no alto e sublime trono? No ano em que morreu o rei Uzias. Isaías era contemporâneo do rei Uzias, o rei trazia certa segurança para Isaías. Ele tinha um certo aparato no reinado. Mas agora, quando o rei morre e entra um novo rei, todas as coisas vão se tornar diferentes. Foi um ano em que para Isaías houve a perda de um rei. Por isso ele começa dizendo isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E foi justamente nesse ano de perda, no que parecia ser o pior ano de Isaías, que aconteceu o melhor. Por isso Salomão vai dizer que o fim das coisas é muito melhor do que o início delas, porque o início delas pode ser em meio à tribulação, em meio à dor, em meio à perda, em meio a dificuldades e transtornos que estamos enfrentando. E aí o Senhor vai nos fazer o convite, o chamado. Deus está te convidando. Eu não sei o que você está enfrentando, se é uma enfermidade, se é uma dificuldade financeira, se é a perda de um ente querido, se é talvez a perda da saúde, se é a perda do emprego, se é a perda de um filho, de uma filha. Eu não sei efetivamente o que você está enfrentando, mas eu sei que Deus tem um chamado para você. E é justamente nesse momento de dor que você se achega a Deus, que a Deus se achega a você. A Bíblia vai dizer assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ou seja, quando eu me achego para Deus, Deus ele se achega para mim. E muitas vezes isso só acontece em meio à dor, em meio à luta, em meio às dificuldades. Aqui Isaías vai ter uma visão do trono, vai ter uma visão dos anjos, vai ter uma visão
do local secreto de adoração. E aí ele vai ouvir uma voz dizendo: a quem enviarei? Que é a voz de Deus. E Isaías vai dizer: envia-me a mim, eu estou aqui, envia a mim. Isaías vai perceber a sua pequenez, vai perceber a sua miséria, vai perceber o seu erro, o seu pecado. Ele está dizendo assim: nossa Deus, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e sou eu também um homem de lábios impuros. Isaías vai confessar o seu pecado, vai confessar a sua dificuldade em servir a Deus. Olha só: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dizer que um dos serafins vem com uma tenaz, tira uma pedra, uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías e purifica os lábios dele. E vem a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, Deus está esperando o seu entregar. Deus está esperando você se entregar por inteiro. Ele já te fez o chamado, Ele já te fez o convite. Ele já disse para que Ele vai usar a sua vida. Ele está esperando você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E vai falar o quê? Você vai falar para quem não quer ouvir. Você vai falar para quem não quer enxergar. Você vai falar para quem não quer entender. E as coisas que você vai falar, que você vai entregar, que você vai dizer, que você vai fazer, embora muitos não entendam, quando começar a acontecer, vão saber quem você é. Olha aqui, vai e diga a esse povo: ouçam, mas sem entender. Ou seja, eles vão ouvir, mas eles não vão entender, Isaías. Ouvir é uma coisa, entender o que está sendo dito é outra. Vejam, mas sem perceber. Eu posso ver alguma coisa, mas sem observar os detalhes e a beleza dessas coisas. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles. Ou seja, olha o que Deus está falando. Para que Deus está falando para Isaías? Você vai tornar o coração desse povo insensível, você vai fechar os olhos desse povo, para que eles vejam, não enxerguem, para que eles ouçam, não entendam, para que eles não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha só, você vai cegar os olhos desse povo, você vai tirar o entendimento humano deles, você vai cegar a visão humana deles, para que eles não venham mais a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Ou seja, entender com a mente própria, com a mente humana. Coração e mente na Bíblia é a mesma coisa. E aí sim eles vão se converter e serem curados. Quando? Quando a mente deles sair do plano humano e entrar no plano espiritual. Foi para isso que você foi chamado, é para isso que Deus quer a sua vida, é isso que Deus tem com você. Mas talvez seja nesse momento agora de dor, de luta, de tribulação, de aflição, de solidão, de abandono, de traição. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Talvez esse seja o seu ano. Deus abençoe sua vida de forma abundante e poderosa. Se inscreva no canal e ative o sininho.